Dica para escritores: a arma de Tchekov ou os elementos essenciais para a sua narrativa. O Anton Tchekov foi um médico e dramaturgo e escritor russo e é considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. E a arma de Tchekov é um princípio dramático que afirma que todos os elementos de uma história devem ser necessários e elementos irrelevantes devem ser removidos, elementos que não devem aparecer para fazer falsa promessa e que depois, ele aparece o elemento no começo da história, faz uma falsa promessa e depois ele nunca entra em jogo. Então esse termo, essa declaração, vem das cartas do Anton Tchekov, que ele disse algumas vezes. Então nas palavras do Anton Tchekov, remover, ele dando tipo conselho, conversando com um escritor amigo dele, ele disse que a arte da escrita está em remover tudo que não tem relevância para a história. Se você diz no primeiro capítulo que há um rifle pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulo é absolutamente necessário que ele dispare, que ele, ou por algum personagem tem que usar, Se ele não for ser disparado, então não deve ficar pendurado lá. Então essa é a ideia da arma de Tchekov, que é o seguinte: você coloca um elemento no primeiro ato, no começo da sua história, ou você cria um elemento e você coloca foco nesse elemento para depois você usar esse elemento, você prepara. Outro trecho dele, do próprio Tchekov, é o seguinte, nunca se deve colocar um rifle carregado no palco, porque ele era dramaturgo, fazia teatro, peças de teatro, então nunca se deve colocar um rifle carregado no palco se isso não vai acontecer. É errado fazer promessas que você não queira manter depois, Essa é uma carta que ele fez em 1889, steampunk, yeah! Então aqui a arma que ele fala, é um monólogo numa peça de teatro dele que ele achou supérfluo e não relacionado com o resto da peça, Então essa que é a ideia essencial da arma de Tchekov, e que é um tipo de prefiguração, ou seja, de foreshadowing, que é quando você cria na sua história, você dá pistas do que vai acontecer depois. A gente chama isso de prefiguração. Então, por exemplo, se no primeiro capítulo os dois personagens principais estão conversando e eles cruzam a avenida, e perto deles passa um cara de sobretudo e óculos escuros que olha para eles assim, depois sai correndo de maneira suspeita, Esse cara, isso é um foreshadowing, ou uma prefiguração, ou seja, se o escritor colocou esse cara e gastou página, gastou palavras para mostrar esse cara ali naquela hora, é porque provavelmente ele está fazendo uma promessa para o seu leitor de que mais para frente aquele cara vai ter algum tipo de importância. Então a ideia da arma de Tchekov, Tchekov's Gun, é isso. É você colocar um elemento que você faz uma promessa e depois você tem que cumprir essa promessa, Se você gastou tempo para poder colocar, para poder criar um personagem, contar a história dele, mais para frente você vai ter que usar esse personagem, vai ter que fazer alguma coisa com ele, Então a ideia é essa, a ideia de quando você estiver revisando, reescrevendo, porque escrever é reescrever. Reescrevendo, você começa a ver em todos os elementos da sua história se tudo que você colocou é essencial para a narrativa. É lógico, gente? Às vezes você está descrevendo, você quer criar um clima, você coloca elementos que você não vai repetir depois, mas são elementos de cenário, não é elemento que você está focando o foco narrativo ali em cima. Se você focou a câmera narrativa no script, ou então na sua escrita, então esse elemento você vai ter que ter alguma função, Isso que a gente chama de prefiguração. Então a prefiguração, implica em você faz vagamente, você cita vagamente o evento que pode ocorrer no futuro, e a diferença da prefiguração para a arma de Tchekov é que a arma de Tchekov, o princípio da arma de Tchekov, você garante que você colocou um elemento no começo da história, você vai usar ele para frente no futuro. É lógico que isso é tudo técnica e tem muito escritor, muitas obras que engana o público, colocando um elemento que depois ele não irá aparecer, Então é isso. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem dessa Nitro Dicas, a arma de Tchekov.